Bom dia, povo abençoado de Deus, paz do Senhor Jesus, que a paz que excede todo entendimento esteja e permaneça em cada coração, amém? Espero que estejam todos bem, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações através desse devocional de hoje, que nós sejamos impactados pela palavra do Senhor, que nós sejamos limpos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Nosso devocional de hoje se encontra em Mateus. Nós vamos ler o capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Amém? Mateus 9, do 1 ao 8. O título diz: A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Vindo as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém. O último versículo aqui, ele é bem impactante. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém? Aqui nós vimos, irmãos, mais uma das inúmeras maravilhas que Jesus fez aqui na terra, quando esteve aqui no meio de nós. Mais uma das inúmeras maravilhas, a cura de um homem paralítico. Nós sabemos que as pessoas que têm paralisia, né, que tem algum órgão paralisado, às vezes sofre com dificuldades de locomoção, né? Às vezes não consegue trabalhar, é necessário ter um benefício. Algumas dessas pessoas, elas sofrem preconceito. Algumas dessas pessoas sofrem porque precisam de ajuda para quase tudo. E as pessoas que levaram esse paralítico até Jesus, eles tinham fé que Jesus podia curá-lo. E o paralítico também tinha fé que podia ser curado. Tanto que se deixou levar até Jesus, aquele a quem podia curá-lo. E assim foi feito. Quando chegou até Jesus e aquela multidão ao redor de Jesus, uns para receberem a bênção, outros para caçar o que acusar Jesus. Né? Tinha os escribas e os fariseus que estavam ali somente para acusar Jesus, para ver se Jesus iria errar, iria falhar em alguma coisa na qual eles pudessem condenar Jesus. Assim como foi feito, né? Jesus foi condenado, morto, crucificado, morto e sepultado. Mas ele vive e reina à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, hoje e sempre. Amém, irmãos? O nosso Jesus, ele vive e reina. O nosso Jesus, ele foi morto para curar os enfermos, para perdoar os nossos pecados, para perdoar a mim e a você. Jesus morreu na cruz do Calvário, que na época era uma das mortes mais dolorosas e vergonhosas da época, para que eu e você tivesse vida e vida com abundância.
para que eu e você fôssemos perdoados pelos nossos inúmeros pecados. Mas você pode pensar, nossa, mas eu nasci mais de 2000 anos depois que Jesus foi crucificado, como assim ele morreu pelos meus pecados? Sim, porque ele morreu pelo pecado da humanidade. Ele morreu pelos pecados já cometidos, que estavam sendo cometidos no dia em que ele morreu, e os futuros. Até as pessoas que ainda nem nasceram, Jesus já pagou o pecado delas lá na cruz do Calvário. Acredite você ou não. Mas foi para isso que Jesus veio ao mundo. Foi para isso que Jesus desceu à terra. Para que aqueles que já haviam nascido e para os que iam nascer ainda, para ser perdoados, para serem curados, para eu poder estar aqui hoje falando desse amor de Jesus que transborda sobre nós, que tem misericórdia das nossas vidas. Então esse paralítico, irmãos, ele foi levado até Jesus porque todos sabiam que ele podia ser curado. E Jesus, vendo aquela multidão ali e aqueles escribas ali e fariseus que estavam ali somente para persegui-lo, ele não falou de imediato, seja curado. Ele falou, tenha bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Naquele momento ali, quando Jesus fala com ele, estão perdoados os seus pecados, acredito eu que ele já tinha sido curado. Eu não sei se era o caso dele, mas muitas enfermidades que nós enfrentamos hoje, irmãos, são consequências dos nossos pecados. São consequências dos nossos erros, das nossas escolhas e consequências. Então Jesus falou com ele, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus, ao invés de glorificarem a Deus pelo que Jesus estava fazendo, não. Eles disseram consigo mesmos que Jesus estava blasfemando contra Deus, sendo que Jesus era o próprio Filho de Deus. Então, assim, um parênteses aqui, irmãos, é que não importa o quão bom você seja na sua igreja, na sua casa, o quanto você trabalhe para a obra, o quanto de pessoas você ajude a libertar, a curar, a salvar, quantas almas você leve para Deus. Sempre haverão escribas e fariseus que vão te acusar. Sempre terão escribas e fariseus que vão te apontar. Imagina Jesus, que era um homem 100% santo. Era homem assim como eu, assim como você, carne e osso, mas era 100% santo. Jesus não pecou aqui na terra. Jesus foi um homem que nasceu, cresceu e morreu sem pecado. Os únicos pecados que Jesus teve foi os que ele levou sobre si na cruz do Calvário, que é o meu e o seu pecado. Então, se eles julgaram Jesus, que era 100% santo, imagina nós, meros mortais. Sempre haverão, irmãos, os escribas e fariseus para apontar você e dizer que você não está fazendo, dizer que você está fazendo errado. Às vezes vão falar, igual falaram de Jesus, que está sendo usado por demônios. Falaram de Jesus, esse expele demônios por Beelzebul. Então, assim, veja que blasfêmia. Assim somos nós hoje. Não importa se eu trago a palavra do Senhor para os nossos corações hoje. Sempre haverão pessoas para me acusar, sempre haverão pessoas para me apontar o dedo e falar que eu não estou fazendo ou que estou fazendo errado. Sempre haverão escribas e fariseus para nos acusar, denunciar, apontar. Só que nós não devemos ligar para isso. O próprio Jesus não ligou. Jesus simplesmente os colocou em seus devidos lugares, com palavras brandas. Jesus não esbravejou. Com palavras brandas, Jesus os colocou no seu lugar. E assim como eu li aqui o último versículo, irmãos, eu vou tornar a ler novamente,
para ficar bem gravado em nossos corações. E levantando-se, partiu para sua casa. O 7, né? Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Isso significa, irmãos, que eu e você temos autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, paralíticos, para curar pessoas. A palavra do Senhor aqui, ela fala, deu que dera autoridade aos homens. Não foi só a Jesus, essa autoridade foi dada a todos nós. Acredite, você tem autoridade para impor as suas mãos sobre uma pessoa, ou talvez nem seja necessário impor as suas mãos, mas uma palavra que sai da sua boca, uma profecia, pode curar uma pessoa. Imagina você, é muito bom a gente ser curado, mas imagina você, a glória que é curar uma pessoa. Como é bom quando a gente consegue libertar uma pessoa do mundo do crime, das drogas e trazer para Jesus. Deus nos deu autoridade, assim como diz no Salmo 91, para pisar leões e serpentes. Mas nós temos que acreditar. É o primeiro sinal, né? É a primeira chave para nós tomarmos posse dessa autoridade, está na fé. Veja bem, no versículo 2: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Vendo a fé. Então a fé, irmãos, é muito importante. A fé é a chave. Aqui em João 9, como eu ia dizendo, irmãos, em João 14, no verso 12 ao 15, Jesus diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, irmãos? Aqui Jesus fala que se nós crermos nele, nós faremos obras iguais às que ele fez e ainda maiores. Veja como isso é grandioso. Jesus falar que nós faremos as obras que ele fez e faremos obras maiores do que as que ele fez. Isso é muito grandioso. Só depende de mim e de você, irmãos, darmos lugar. E sempre lembrarmos, a glória é de Deus. Ainda que eu e você sejam usados, seja lá para o que for, a glória nunca é nossa, é de Deus. Porque Jesus também disse numa passagem, eu não vou saber te precisar agora qual a passagem, mas Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então a glória não é nossa, a glória é dele. A glória é dele. Porque assim como eu já falei em outras oportunidades, se ele quiser hoje, ele cessa o nosso fôlego de vida. E a gente morre. Então, irmãos, mas aqui Jesus fala: em verdade, verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Basta a gente crer e pôr em prática. Muitas coisas não acontecem, irmãos, nas nossas vidas, nas igrejas, nos cultos,
né, nas pregações hoje em dia, não é porque Deus mudou, não é porque o Espírito Santo mudou, é porque nós não exercitamos a nossa fé. A nossa fé é uma fé vacilante, é uma fé fraca. Hoje eu tenho fé, amanhã já não tenho. Acontece algum problema, eu já não tenho mais fé, eu já não creio, eu já quero largar a obra, eu já quero largar a igreja. Então, irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos usar o exemplo de Abraão, conhecido como o pai da fé. Se nós usarmos a fé, irmãos, e fizermos a vontade de Deus, a vontade de Cristo, se nós formos verdadeiros cristãos, nós temos em nossas mãos, na força da nossa boca, da nossa palavra, a cura de um paralítico, a cura de um enfermo. Nós temos o poder de expulsar demônios, nós temos o poder de fazer coisas grandiosas. Ainda falando da fé, Jesus diz em outra passagem que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é conhecido como o menor, se não os menores, um dos menores grãos, nós diremos ao monte para ele se lançar ao mar e ele se lançará. Significa, irmãos, que algumas coisas não acontecem em nossas vidas por dois motivos: falta de obediência e falta de fé. Porque são as duas chaves para nós fazermos coisas grandiosas, assim como Jesus fez. É obediência e fé. Se formos obedientes, assim como Jesus falou lá em João, né, se nós o amarmos, guardaremos os seus mandamentos, isso é obediência. E a fé de que vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Espero ter sido bem claro nessa mensagem. Deus nos deu autoridade para curar paralíticos. Dizer assim como Jesus falou, assim como Pedro e João falaram com aquele paralítico na porta do templo: levanta e anda. Levanta e anda em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra traga o efeito para o qual ela foi mandada, que essa palavra não volte vazia, que essa palavra fique impregnada em nossos corações, que ela venha germinar e frutificar em nossos corações em nome de Jesus, e que ela venha servir de alimento para outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento e pedir que Deus continue nos guardando em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, a sua palavra foi ministrada neste momento, Pai. Pai, que essa palavra traga o efeito para o qual ela foi mandada. Que o Teu Espírito Santo traga convencimento dessa palavra, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, assim como diz a sua palavra, que nós tenhamos autoridade, meu Pai, para curar, para libertar, salvar, expulsar demônios, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós tenhamos força e autoridade em nossas palavras, meu Pai, para profetizar e o Senhor fazer acontecer em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada inscrito desse canal. Abençoa, Senhor, cada família, meu Deus, meu Pai, que vai ouvir esse áudio, que vai ver esse vídeo, meu Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam impactadas pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, que eu seja o primeiro, meu Pai, a ser impactado pela sua palavra. Porque a sua palavra vem primeiro para mim, Senhor. E daqui eu passo para os teus filhos, os teus servos, meu Pai, que às vezes estão sedentos, meu Pai, com fome e sede da sua palavra, que precisam, Senhor, saber que o Senhor cura, liberta, salva, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, cura, Senhor, essas pessoas. Toca, meu Deus, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, levando cura, Senhor, libertação. Pai, em nome de Jesus, muda situações, meu Pai, em nome de Jesus. Muda histórias, meu Pai. Venha impactar pessoas, meu Deus, para que o seu nome seja glorificado.
Glorifica o seu nome em nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra seja viva e eficaz, meu Pai, em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que esse canal continue levando, Senhor, a sua palavra, meu Pai, àqueles que necessitam. Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu ministério, Pai. Abençoa, Senhor, o ministério de cada um que está ouvindo, Pai, esse vídeo, esse áudio, em nome de Jesus. Pai, venha, Senhor, com as suas mãos poderosas, meu Pai, tocar na vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe perecer, meu Pai. Não nos deixe ser envergonhados pelo inimigo, Pai, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, uma fé, meu Pai, assim como a fé de Abraão, meu Pai, uma fé inabalável, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, abre nossa visão espiritual, assim como o Senhor fez com Saulo, meu Pai, que antes era um perseguidor, meu Pai, e passou a ser perseguido, um pregador da sua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Um homem no qual, meu Deus, nós devemos seguir também, meu Pai, o exemplo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Que você seja curado de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu trabalho, as suas finanças, em nome de Jesus. Que o que você ganha venha se multiplicar em nome de Jesus, para que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas. E assim o que você tem venha se multiplicar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja e permaneça em seu coração. Receba um abraço do irmão José Pedro. Fique com Deus e até o próximo devocional, se assim o nosso Deus permitir. Deus abençoe.